atenção para a palavra de Deus que será falado. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo de número 4. Glórias a Deus. Louvado. Livro de Juízes, capítulo 9, versículo de número 4. Está escrito assim: e deram-lhe 70 moedas de prata, 70 peças de prata, da casa de Baal-berite, com as quais Abimeleque contratou, e atrevidos. Em outra tradução está escrito ociosos, e em outra assassinos. E ele foi até a casa de seu pai, que estava em Ofra, e matou seus irmãos, Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço, esse escapou, porque estava escondido. E então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda a cidade de Betel, e proclamaram Abimeleque rei junto ao Calvário Memorial, que está perto de Siquém. Versículo 21. Está escrito assim: depois disso, Jotão fugiu e foi para Pier, aonde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Queridos, esse é, sem sombra de dúvida, um dos textos mais emblemáticos que nós vamos observar na Bíblia Sagrada, porque trata-se do término de forma trágica de uma família que nasceu para ser uma bênção, ou que tinha tudo para ser uma bênção, mas que por caminho tortuoso decidiram terminar de forma equivocada. O livro de Juízes, como todos os irmãos já sabem, ele prossegue logo após o livro de Josué. Quanto à morte de Josué, acontece Josué, que foi o sucessor de Moisés, cometeu um grande erro. E o maior erro de um líder é não formar um outro líder. E quando Josué morre, Israel fica sem referência. Israel está sem um líder. E pelo fato de não ter um líder, o livro de Juízes vai mencionar que cada um faz o que bem entende e anda da forma que entende. Cada um fazia o que via na cabeça, porque não tendo quem os conduza, cada um acha estar certo aos seus próprios olhos. E assim Israel começou a viver o livro de Juízes, os seus altos e baixos. É por isso que o livro é conhecido como a gangorra de Deus, porque nesse livro você vai viver ou vai perceber que Israel vai viver os seus altos e baixos. Vai ter momento que Israel vai estar prosperando, crescendo, avançando, enriquecendo, despojando os inimigos e ganhando território. Mas vai ter momentos que Israel vai estar perdendo, retrocedendo e sendo subordinado aos inimigos. Isso acontece porque toda vez que Deus deu a Israel essa oportunidade, porque Deus é um Deus de oportunidade. O Deus trabalha com Israel com duas frentes. A primeira oportunidade que Deus vai dar a Israel é quando Israel está crescendo, prosperando, enriquecendo, avançando e vencendo as guerras. Deus vai dar às nações de Israel a oportunidade
de adorar a Deus e glorificar o seu nome. Porque adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor enquanto está vencendo, só pode fazer isso quem entende que Deus é e quem entende que Deus está fazendo. Logo, alguns não entendem isso. Por isso, no meio das suas vitórias, no meio das suas guerras, no meio das suas conquistas, acabam por virar as costas para Deus e assim vão amargar um período de crise e de dificuldade. E também nesse momento de escuridão, de dificuldade, Deus também vai dar a Israel a oportunidade aqui não é de adorar, mas sim de clamar. Porque ainda que essa palavra pareça sinônimo de adoração, clamar não significa adorar. Adorar significa eu entrego a Deus aquilo que Deus me deu. Eu sou grato a Deus pelo aquilo que Ele fez, pelo aquilo que Ele faz e pelo aquilo que Ele vai fazer. Agora, clamar ao Senhor é um grito de socorro no escuro. Quando Israel está vivendo esse período de crise, todas as vezes que Israel clamava aos céus, Deus decidia atender o clamor da sua oração e levantava no meio de Israel o libertador. E todas as vezes que Deus levantava um líder, um libertador, a nação de Israel voltava para os trilhos, voltava para a presença de Deus, e assim Israel de novo crescia e prosperava. O capítulo que nós lemos, ele traça a trajetória, o término da trajetória de uma das famílias mais conhecidas do livro de Juízes, que o seu início começa no capítulo 6. E quantos aqui não ouviram falar acerca desse grande guerreiro, desse grande lavrador chamado Gideão? Ainda que Gideão não tenha nascido como guerreiro, ou não tenha habilidade de guerreiro, Deus usou para vencer as guerras contra os medianitas. Todos nós conhecemos a sua trajetória. E o capítulo de número 6, Israel está sendo subordinado por 7 anos na mão dos medianitas. Tudo que Israel plantava, tudo que eles faziam, quando crescia o seu plantio, na hora da colheita, o inimigo entrava no seu território, e o texto vai mencionar que eles destruíam o que Israel produzia. Você percebe que o intuito do diabo, o intuito do inimigo israelita, não é usufruir o que Israel produz, mas é destruir a lavoura que Israel produz. E com isso, Israel vai empobrecendo cada vez mais. E mediante o seu empobrecimento, Israel vai entrando no período de crise ainda maior. São 7 anos de amargura, 7 anos na mão do adversário, 7 anos que Israel planta e não consegue colher, 7 anos que Israel está sofrendo na mão do adversário. E Deus decidiu procurar alguém para liderar. Deus decidiu procurar alguém para derrotar esse inimigo que faz 7 anos que está tentando ou está destruindo Israel. Deus procura um líder para cortar esse ciclo de 7 anos. E quando Deus procura um guerreiro, Deus não encontra, porque o texto vai mencionar que os guerreiros de Israel, homens valentes, homens que tinham coragem, que trabalhavam com espada, com arco e flecha, estavam canalizando as suas forças a fim de cavar covas, cisternas e rochas, assim a fim de esconder do inimigo. Eles eram valentes, eles eram corajosos, mas era quando o inimigo estava longe. Quando o inimigo entrava no seu território, eles se acovardavam e mostravam quem de fato eles eram. Escondiam em cavernas, cisternas, e assim ficava tremendo de medo enquanto o adversário derrotava, enquanto o adversário destruía o que eles tinham plantado. Só que mediante esse cenário de crise, de medo, esse cenário de amedrontamento, de esconderijo, Deus vai encontrar um jovem que está se escondendo, não de medo do inimigo. Deus vai encontrar um jovem que está se escondendo para se cuidar do trigo que ele plantou. Gideão é um lavrador que está cuidando daquilo que ele plantou. E antes que o adversário viesse para destruir o que ele plantou, Gideão fazia e colhia o que plantou e vai malhar o trigo dentro do lagar. Você conhece toda essa história. É esse Gideão que Deus levanta. Gideão começou muito bem as suas trajetórias, sua história. Gideão começou sacrificando ao Senhor, levantando altar a Deus, começou conversando com Deus. Você vai perceber que quando Gideão está dentro do lagar malhando trigo, não é Gideão que vai invocar a Deus, mas é Deus que vai descer onde que está Gideão. É Deus que vai atrás dele. E quando Deus
observa, o texto vai mencionar que o anjo do Senhor se assentou para falar com Gideão. Eu gosto dessa expressão, que sentar só senta quem não tem pressa de ir embora. E logo quando Deus aparece para Gideão, Deus surge na vida de Gideão. O que Deus está trazendo para nós informação: eu não tenho pressa de sair da sua história. E quando Gideão entende essa verdade, Gideão vai fazer uma oferta para Deus. Ele vai entregar para Deus aquilo que tem dentro da sua casa. E quando Gideão vai ofertar ao Senhor, o texto diz que quando ele vai colocar a oferta na terra, Gideão espera o resultado da terra. E quando ele vai plantar, quando ele vai colher a oferta, o anjo do Senhor grita para Gideão: não coloque a oferta na terra, mas coloque a oferta sobre essa pedra. Por quê? Porque a pedra simboliza um tipo da eternidade. Logo, o que Deus está dizendo para Gideão: não oferte na terra, mas oferte na eternidade, porque a eternidade responde conforme a sua oferta. Vou falar de novo: não entregue na terra, mas entregue na eternidade, porque a eternidade responde. E quando Gideão coloca a oferta na rocha, o texto diz que brotou fogo da rocha. O fogo não desceu do céu, o fogo brotou da rocha. E só pode brotar aquilo que foi. Só pode brotar na rocha aquilo que foi. Como é que foi plantada essa semente de fogo? Quando Gideão diz a Deus: espera aqui, eu vou em casa buscar uma oferta. Quando eu voltar, eu vou entregar ao Senhor. É Gideão indo na casa preparar uma oferta e Deus preparando a resposta que ele precisava. Escute isso aqui. Quando Gideão coloca a oferta sobre a rocha, o texto diz que brotou fogo da rocha. E quando o anjo estendeu o cajado sobre a rocha, porque o cajado é símbolo de autoridade. Cajado é símbolo de autoridade. E há uma conexão entre o cajado e a rocha. Por isso que você precisa respeitar a quem Deus deu o cajado. Porque quem Deus deu o cajado tem conexão e tem a chave que abre a rocha. Quando ele estendeu o cajado, o fogo brotou e consumiu a oferta. Torrou o pão. E Deus vai dar força e vai alimentar ele com palavras. Gideão prossegue, vence a guerra contra os medianitas. O texto vai mencionar que ele guerreia, que ele vence a guerra sem precisar de entrar na peleja. Ele vence a batalha sem pegar na espada. Como é que Gideão vai vencer, meu pessoal? O texto diz que Deus deu a ordem: desça lá embaixo no arraial do inimigo, leva o moço contigo, Purá. O Gideão está em frente, observando. Ele vê uma conversa entre dois soldados. E a conversa é o seguinte: um diz: eu tive um sonho. O outro também diz: eu também sonhei. Aí o outro diz assim: eu sonhei com pão torrado que batia contra a tenda do comandante. E o outro recebeu a interpretação do sonho e disse: esse sonho é a espada de Gideão vindo contra o arraial. O que é que eles sonharam? Eles sonharam com pão torrado. E o que é que Deus fez com o pão que Gideão colocou sobre a rocha? Quando o fogo consumiu o pão, ficou torrado. O que Gideão colocou na eternidade, a eternidade respondeu lá no arraial do inimigo. Eu vou falar bem devagarzinho para você pegar isso aqui. O Deus respondeu lá no arraial do inimigo, porque aquilo que você entrega aqui, Deus responde lá. O que você faz aqui, Deus responde lá. O que você coloca aqui, Deus responde lá. Só que a interpretação está um pouco fora de contexto, porque o sonho foi com pão, mas alguém diz: é a espada de Gideão. E eu pergunto a você que é inteligente: qual é a similaridade entre pão e espada? Pão é alimento e espada é ferramenta de ataque de guerra. O que eles estão dizendo é muito simples. Eles estão dizendo: sonhamos com pão, mas nós temos a interpretação que é espada. Por quê? Porque isso aqui na mão de quem é do lado de cá é pão, mas para quem é do lado de lá é espada. Na mão de quem está do lado de cá é pão, mas o que para o inimigo é espada. Para nós que está com a Bíblia é pão, mas para o inimigo ele é espada. Na tua mão é pão, mas para o inimigo é espada. Gideão vence a guerra, ele vence a peleja,
Deus da vitória. O nome de Gideão passou mencionado, falado em Israel. Todo mundo queria aparecer com Gideão. Tornou-se o herói da nação. Quem olhava Gideão falava: um dia eu quero ser que nem esse cara. Um dia eu quero ser igual ele, andar como ele, profetizar como ele. Eu quero fazer o que ele faz. Está todo mundo observando Gideão, dizendo: ele é o cara da época. Só que o capítulo 8, no versículo 25 a seguir, me intriga. Por quê? Porque o texto diz que depois da vitória, a nação de Israel vieram a ter com Gideão e disseram para Gideão: seja o nosso líder, nos lidere, guerreia com a gente, senta no trono, seja o nosso rei. E a resposta Gideão me entregou, porque Gideão olha para eles e diz: eu não quero liderar, eu não estou disposto a cumprir o chamado, eu não quero mais entrar em peleja, eu não quero mais fazer mais nada. Mas a resposta não é só essa. Se ele parasse por aqui, tudo bem. Se ele interrompesse aqui, tá certo, porque ninguém é obrigado a trabalhar de graça, ninguém é obrigado a fazer o que não quer, ninguém é obrigado a colocar a mão no arado se não quer. Só que o texto diz que ele olha para o povo e diz: dai-me do seu ouro e da sua prata. Gideão não quer o trabalho, mas ele quer o resultado do trabalho. É gente que quer a posição só pelo aquilo que a posição pode dar, mas não quer entrar na guerra, não quer entrar na batalha, não quer pelejar. E Deus já está gritando no meu ouvido aqui, dizendo: diga para eles que eu não trabalho com gente que só trabalha com resultado. Eu não trabalho com gente que só quer resposta. Eu trabalho com gente que bota a mão no arado e diz: eu não arredo o pé, eu vou até o fim, eu não desisto, porque a minha chamada não acaba aqui. Aleluias. Ele para, ele chama o povo e diz: guerrear eu não quero, mas eu quero prata e eu quero ouro. O texto diz que eles dão a ele todo o ouro, toda a prata. Foi Gideão receber o resultado. O texto diz que Gideão vai pegar o ouro. Esse que é o Gideão que a gente não vê na Bíblia. Ele vai derreter o ouro, ele vai fazer um éfode. E desse éfode ele vai fazer um ídolo, está assim no texto. E esse ídolo serviu de tropeço, não só para Gideão, mas como para toda a casa e para todo Israel. Como se isso não bastasse, como se não fosse o suficiente, o Gideão que a gente conheceu no capítulo 6 e 7, que começou destruindo os altares de Baal, que começou a santificando o povo, que começou a separando o santo dos profanos, que começou a separar, colocando ao lado aqueles que eram corajosos, que eram valentes, e separando os covardes. Não é o mesmo Gideão. Parece que nós não estamos falando da mesma pessoa, parece que não é o mesmo ser, porque como se isso não bastasse, o texto vai mencionar que ele vai descer uma terra chamada Siquém, que ele vai encontrar uma prostituta lá, e lá ele vai ter um relacionamento extraconjugal, no qual desse relacionamento vai nascer um filho chamado Abimeleque. Você conseguiu perceber que o Gideão, que começou muito bem, está terminando muito mal? Enquanto eu vinha olhando para dentro das aflições, dos corações, e eu via Deus falando: eu não estou preocupado como você começa, eu só quero saber como você vai terminar, porque o teu final tem que ser melhor do que o seu início. Não importa como você começou, importa é como você vai terminar. É esse Gideão, parece que a gente não vê isso na Bíblia, porque tem dificuldade para pregar para alguém que está terminando em derrota. A gente quer um Gideão vitorioso, a gente quer conhecer um ativo, um homem que não é por nada. Mas aqui Gideão está terminando assim, na idolatria e na prostituição. E o texto diz que ele morre assim. E assim que termina a história de Gideão. Gideão não termina reconciliando, porque pelo menos a Bíblia não mostra isso. Gideão não termina de pé. Um homem que venceu, que deu vitória em Israel, está terminando completamente longe de Deus, completamente desviado da presença de Deus. Só que o texto diz que a partir da morte de Gideão, ele deixa 72 filhos, 71 que estão morando no palácio, no
Ofra, e um bastardo que nasceu em Siquém, cuja mãe deu o nome de Abimeleque, que quer dizer nascido para ser rei, ou filho de rei. Quando esse menino nasceu, a mãe olhou para ele e disse: você nasceu para o trono, você tem habilidade para isso. E como ele vai sendo paparicado, ele vai crescendo, sendo cercado de todos os lados, e alguém dizendo: você nasceu para a posição de rei, você é melhor do que todos os filhos dele, você é melhor do que todos os filhos de Gideão. Quando morreu Gideão, ele viu a oportunidade de usurpar o trono, porque ele não quer esperar a hora certa, ele não quer esperar o momento certo, ele não busca em Deus, ele vai na sua força, na sua violência, e ele vê essa chance que não tem ninguém no trono após a morte de Gideão. Ele desce à terra dos seus parentes em Siquém e ele faz uma proposta dizendo: aos siquenitas, o que bem parece a vocês, que 70 homens reinem entre vós, ou apenas um homem reine entre vocês? A pergunta é capciosa. Eles respondem dizendo: nós não queremos servir a 70, nós queremos servir somente a um rei. E ele diz: então fique sabendo que eu sou osso do seu osso e carne da sua carne. Em outras palavras, Abimeleque está dizendo: eu sou o único que eu posso olhar para vocês, porque eu sofro o que vocês sofrem, eu passo o que vocês passam, e eu vim da onde vocês estão. E ele ganhou o coração dele. Eles começaram a aplaudir. Eles pegaram Abimeleque e levaram para a casa de Baal-berite. Baal-berite significa Senhor do conserto. Ele está consertando, mas está consertando com Deus errado. Está consertando, mas está consertando com Deus errado. E não importa como você conserta, desde que você conserte com Deus certo. Ele está consertando, mas o seu conserto é com Deus equivocado. E quando ele entra na casa de Baal-berite, o texto diz que deram a ele 70 peças de prata. E quando ele vai sair da casa de Baal-berite, na primeira esquina, a covardia dele aparece. O caráter dele surge. Porque quando ele sai da casa, ele encontra, diz o texto, 70 assassinos, que ele vai usar o que ganhou na casa de Baal-berite, tudo que conquistou na casa de Baal-berite, para assassinar os seus irmãos. Mas não é ele que vai pegar na espada, não é ele que vai matar, porque a maior covardia é essa, é de alguém que não mata, mas que paga para outro matar. A maior covardia é essa, é alguém que não ataca, mas que inflama o outro para que o outro ataque. A maior covardia é essa, é você pisar em quem te ajudou. A maior covardia é essa, você falar por trás de quem estendeu a mão por você. A maior covardia é essa, você meter a faca nas costas de quem estendeu a mão para você. O céu está dizendo: eu não tenho negócio com a geração de Abimeleque. E ele paga os moços. E mediante, parece que esse texto é tão atual, porque o texto diz assim, que ele pagou aos homens que o seguissem. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está comprando seguidores. Parece que é tão atual isso aqui. Ele paga os homens para matar. E se quem vai com ele tem instinto assassino, ele vai subir, só que ele está subindo com o espírito da morte. Oh, meu Deus do céu, não dorme não. Cuidado com quem está subindo. Cuidado com quem está subindo, porque tem gente subindo, mas é o espírito da morte que está conduzindo, porque é melhor permanecer embaixo com Deus do que em cima com o diabo. É melhor estar no anonimato na mão de Deus do que em evidência com as mãos dadas com o espírito da morte. Deus não te chamou para matar ninguém, Deus não te chamou para acabar com o ministério de ninguém, Deus não te chamou para acabar com a chamada de ninguém, Deus não te chamou para destruir a história de ninguém. Deus te chamou para crescer na presença dele, na graça dele. Eu relutei muito com isso aqui, mas eu queria uma mensagem que fizesse o povo admirar. Mas Deus falou: hoje é dia de tratamento de alma. Você vai falar isso que eu vou te mandar.
ele sobe. Enquanto ele está subindo, a notícia chega na terra de Ofra. E os irmãos se reúnem e dizem: Abimeleque quer guerra? Então vamos guerrear. E os 70 pegam a espada, pegam lança e vamos para a guerra. Só que tem o caçula, que é Jotão. Eu gosto disso aqui, porque esse menino aqui, ele não tem o instinto de guerreiro. Esse menino aqui, ele é um profeta de Deus. O negócio dele é a palavra, é oração. O negócio dele é se envolver com as coisas de cima, do céu. E quando os irmãos disseram: nós vamos guerrear contra Abimeleque, Jotão fala: não é tempo de guerra. Não é tempo de guerrear. Porque Jotão entendeu que a nossa guerra não é contra o nosso semelhante. Jotão entendeu que a nossa guerra não é contra o nosso irmão. A nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra o principado e potestade. E ele diz: nessa guerra não vale a pena entrar. É quando Abimeleque está chegando, os 70 estão indo para a guerra. E nessa guerra eles morrem. Enquanto eles estão sendo mortos, tem um Jotão que está dizendo: eu não fui para a guerra, mas estou vivo. Porque é melhor se esconder para viver do que sair para evidência e morrer. É melhor ficar escondido com vida do que em evidência morto. Está cheio de gente que está em evidência, mas está morto. Está caído a fio da espada do diabo. Está caído na prostituição. É gente que canta, é gente que prega, é gente que profetiza, que está entrando na guerra que Deus não está autorizando, que está entrando na guerra para morrer na mão do diabo. Aí está morrendo na mão do adultério, da fornicação, da prostituição, e o céu está dizendo: é melhor ficar escondido comigo do que na evidência, na mão do diabo. É melhor ficar escondido comigo do que não está aparecendo quem sabe de você, mas o céu conhece você, e na hora certa ele vai mostrar quem que você é. Eles vão para a guerra, morrem, e depois da morte dos irmãos, Abimeleque vai assumir o trono, coroa na cabeça, e matou os irmãos e fizeram festa. Você conseguiu perceber isso aqui? Ele acabou de matar a própria família. E o texto diz que os moradores de Bet fizeram festa, estão aplaudindo os efeitos. Eles estão aplaudindo seus ofícios. É gente que está sendo aplaudido sem merecer. Gente que está sendo destacada sem merecer. E só cresce porque está matando alguém. Só surge porque está atropelando alguém. Porque está passando em cima de alguém. E Deus está dizendo: quem eu quero levantar não precisa matar ninguém. Você não precisa atropelar ninguém. Você não precisa manchar o mistério de ninguém. Você não precisa atacar ninguém. Somente me siga com lealdade, diz o Senhor. Porque a lealdade vai te colocar você em evidência. Abimeleque vai entrar. E ele entra para reinar, ele entra pela porta principal. Porque quem vai reinar não entra pelas portas do fundo. Ele entra pela porta principal. Coroa na cabeça, cedro, capô, rodeado de assassinos. E tem um monte de gente que anda com ele porque ele pagou para andar. E quando ele está entrando, o texto diz: Jotão estava escondido. Aleluia. Tem gente vindo para te matar. Olha, tem gente vindo para te matar. O diabo está levantando pessoas para te destruir. Mas enquanto você estiver no esconderijo do Altíssimo, não, no seu ministério ninguém vai tocar. Na tua casa, no seu caráter, na sua família, ninguém toca. No seu casamento ninguém vai tocar. Tem gente armando os bastidores na internet dizendo: eu vou manchar o nome dele, eu vou manchar a casa dela. Mas grita ao céu nessa noite: enquanto você estiver escondido comigo, Abimeleque não vai te tocar, o diabo não vai te tocar. Eu te guardo, eu te protejo. Aleluia. Aí o capítulo 21 me chama a atenção, porque o texto diz: e Jotão fugiu. Adonias que vai fugir, ou Davi, né? A gente vemos que essa história já é antiga.
Agora imagina a cena, o palácio, Abimeleque entrando pela porta principal, rodeado de assassinos, e Abimeleque perguntou: mataram todos? Eles disseram: matamos. Quanto é que vocês mataram? Eles falaram: matamos 70. Aí ele falou assim: e o pregador? E aquele que queria ser profeta? E aquele que andava cantando nas esquinas? E aquele que levantava de madrugada para orar, para pregar para as pessoas na rua? Mataram ele? Aí eles disseram: não, esse nós não conseguimos encontrar. Imagina Abimeleque falando: você foi na biqueira? Você foi no boteco? Não, não está no boteco. Procura no funk? Não, no funk ele não foi. Deve ser que ele foi no pagode. Não, no pagode ele também não está. A gente procurou em todos os lugares, não conseguimos encontrar. Porque quem é escondido por Deus, o diabo não acha. Deus te escondeu. E nesse tempo de esconderijo, Deus está te protegendo. Você não está no anonimato, você está escondido, porque se você aparecer, Abimeleque vai querer sua cabeça, mas eu estou te guardando debaixo do meu esconderijo, assim diz o Senhor para ti. O texto diz que ele vai fugir. Aproveita a brecha, e quem foge não foge pela porta principal. E tem um Abimeleque entrando pela porta principal, odiado de assassino, e tem um Jotão dizendo: eu vou fugir nas portas do fundo. E quem foge não tem tempo de levar nada. Se ele não leva nada, Jotão está dizendo: a briga que é por causa do trono, a briga que é por causa da coroa, a guerra é por causa do cedro, a luta aqui é por causa da prata, é por causa do ouro, é por causa da fama. Quer saber de uma coisa? Abimeleque, a coroa que você quer, fica com a coroa. É capa, fica com a capa. É cedro, fica com o cedro. É prata, fica com a prata. É ouro, fica com o ouro. Por quê? Porque eu perco a coroa, mas não perco a presença. Eu perco a capa, mas não perco a presença. Eu largo o trono, mas não largo a presença. Eu largo o palácio, mas não largo a presença. Oh, Rabachandarace. Perca o que tiver de perder, larga o que tiver de largar, deixa o que tiver de largar, mas não abra a mão da presença de Deus que está inserida na sua vida. Aleluia. Eu estou pregando para alguém que está vivendo um tempo de perca. Eu estou pregando para alguém que está passando por perseguição, por luta, mas o céu está gritando: está perdendo muita coisa, mas ainda está comigo. Por isso eu vou te conduzir. Só eu te levanto, só eu te conduzo. Orabacalabas, candarás. Ah, se calabas, subicalabácia. O céu te leva nessa fuga. O céu te leva nessa fuga. Se tiver que perder a coroa, perca. Se tiver deixar a capa, deixa. Mas a presença de Deus você não pode deixar. E o diabo é especialista em atravessar o caminho de Deus. O diabo é especialista em atravessar o caminho de Deus. Quando ele percebe que alguém está fugindo, quando ele percebe que alguém não quer guerrear, quando ele percebe que tem alguém no propósito com Deus, ele atravessa o caminho, porque na fuga a gente entra na primeira porta que está aberta. Aí o diabo vai na frente dizendo: já que você perdeu tudo, já que você perdeu no mesmo dia 70 irmãos, já não tem mais pai, já perdeu o palácio, já perdeu a prata, já perdeu o ouro, a porta fechou, perdeu a coroa, perdeu o trono, perdeu o cedro, perdeu a fama, perdeu tudo. Faz o seguinte: entra no boteco, enche a cara para esquecer, passa na biqueira, pega cocaína, cheira, vai pro funk, vai pra balada, vai pra noitada. O diabo vai na frente abrindo porta. Só que o que o diabo não sabe é que Jotão estava na companhia de Deus, e quem anda com Deus, Deus vai na frente fechando porta de biqueira, de boteco, de prostíbulo, e vai abrindo porta de emprego, e vai abrindo porta de prosperidade, e vai abrindo porta de santidade com ele. Quem está com Deus não passa aperto na mão do diabo. Quem está com Deus não cai nos embaraços de Satanás. Quem está com Deus não cai nos enroscos de diabo. O céu está dizendo para alguém nessa noite: eu vou cortar o laço que o diabo preparou para te matar no caminho. Ele foge.
Deus vai na frente. E ele foi para uma cidade, um lugar chamado Beer. Não é bi. Beer é cerveja. Deus não tira ninguém do palácio para levar para bebida. Beer significa poço. Pegou isso aqui? Deus está tirando ele do palácio e levando para dentro do poço. Eu vou de novo, bem devagar. Deus está tirando do palácio e levando para o poço. Por quê, pregador? Porque no palácio é zona de conforto. No palácio não te falta nada. No palácio tem almofada. No palácio tem cama de marfim. No palácio tem prata, tem ouro. Tem tudo que você precisa. E no poço? No poço não tem nada. No poço é dependência de Deus. Porque todo aquele que Deus quer levantar na terra como referência, Deus arranca do palácio e leva para o poço. E Deus já está gritando no meu ouvido e falando: fala logo que eu vou arrancar algumas pessoas da zona de conforto e vou levar para dentro do poço. Nós vai estar na crise, mas vai estar comigo. Vai estar no poço, mas vai estar comigo. Vai estar na guerra, mas vai estar comigo. É melhor estar no poço com Deus do que no trono na mão do diabo. Eu vou liberar isso aqui. Deus está dizendo: eu prefiro você no poço, mas comigo. Ele vai para o poço. O problema é quando a gente vai para o poço, a gente vai brigando. Ninguém quer entrar no poço. Aí Deus vai empurrando. Vai. Eu não quero isso, fala. Se perguntar para qualquer um de vocês que está ouvindo aí, quer entrar na crise, quem quer ser levado para o poço? Quem quer ir para o palácio e ir para o poço? Ninguém quer. Agora, se for na companhia de Deus, se for na companhia de Jesus, porque quando a gente está com Ele, o ambiente não importa. É por isso que tem gente que vem no ambiente cheio de poder e não sente nada, porque está dentro desse ambiente, mas está sem ele. Em compensação, tem outros falando: eu nem preciso chegar na igreja, no caminho eu já vou falando em mistério, dentro do carro eu já vou chorando, eu já vou orando, já vou falando em línguas. Deus está falando: anda comigo que o negócio dá certo, anda comigo, porque quem anda comigo não perde. Nesse poço, Deus está dizendo: eu estou te tratando. Eu aprendi dessa palavra que poço é um ambiente, é um lugar de tratamento de Deus. O poço não interessa, é clínica de Deus. Eu vou liberar um negócio que pega se quiser. Deus vai cuidar de você no poço. Deus vai tratar das suas feridas que Abimeleque te fizeram. Orebequelaface calabácia, rabadore calabácia. Deus vai te levar para o poço, meu amigo. Deus vai te levar para o poço, meu amigo. Só que você precisa sarar as feridas que Abimeleque te causou. Porque parece que a gente não vê, mas está cheio de Abimeleque nos rodeando, só esperando um vacilo, só esperando a gente sair de trás de esconderijo para matar, para destruir, para manchar o nome, para jogar na sepultura. Mas grita Deus no meu ouvido dizendo: enquanto estiver na minha mão, enquanto eu estiver no controle da sua chamada, enquanto eu estiver no controle da sua casa, você não cai na mão de Abimeleque. Nem que para isso eu tenho que te arrastar para o poço, mas você não vai terminar na mão de Abimeleque. Eu estou profetizando já, e pega quem crê. O céu vai tratar as feridas, porque na hora de sair do poço, Deus vai te arrancar de lá curado. Rebalabá, sori calamandarás, rebedefarabá, sori calabás. Ele entra no poço. Sabe quanto tempo que dura esse tratamento de Deus com ele? 3 anos. 3 anos. É o tempo que Abimeleque está no trono. E alguém está olhando Abimeleque no trono e dizendo: faz 3 anos que está no poço.
o Jotão, e só está lá no poço porque fugiu. Agora Abimeleque está lá porque pagou para entrar. Abimeleque está no trono porque ele pagou pelo trono. E Deus dizendo: fica tranquilo que os dias de Abimeleque está contado. O que ele fez na pedra, a pedra vai responder. Lembra de Gideão? Gideão ofereceu uma oferta para Deus na pedra. E Abimeleque fez o que com a pedra? Ele matou 70 irmãos com a pedra. A eternidade responde: tem guerra que você não tem, vai ter que entrar. Larga na mão da eternidade, que a eternidade responsabiliza. Tem peleja que a gente não precisa de entrar na guerra. Deixa com a eternidade, que a eternidade responde. A eternidade sabe como ninguém sabe como guerrear. A eternidade, quem crê nisso que eu estou falando, meus irmãos? 3 anos o Jotão ficou no poço. Aí Jotão disse, e Deus deu para ele uma parábola. Vou simplificar isso aqui. Deus deu a ele uma mensagem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Gideão saiu do poço para receber mensagem? Sim ou não? Gideão teve que sair do poço para receber mensagem? Ou ele recebeu quando estava no poço? Então não é ele que sai do poço, é Deus que entra no poço. Não é ele que sai do poço, é Deus que entra. Não é você que sai, é Deus que entra. Deus só entra para te dar coisa nova. Vou profetizar para você. Esse tempo, esse ambiente de crise, esse ambiente de tratamento, o céu vai descer para poder te dar coisa nova. Porque eu nunca vi alguém receber mensagem para quem está no poço. Eu nunca vi ninguém receber mensagem para pregar para ele mesmo. Eu nunca vi alguém receber profecia para professar diante do espelho. Se Deus tem uma mensagem para Jotão no poço, é Deus dizendo: o tempo de poço está acabando, é tempo de sair com mensagem nova. Quando Deus começa a te dar coisas novas, é Deus dizendo: está chegando a hora de sair do poço. Vai sair com uma mensagem nova, vai sair com um cântico novo do poço, vai sair cantando mais forte, vai sair pregando com mais força, vai sair dando vitória, vai glorificando e recebendo vitória. É tempo de Deus te levar. Rabaxeque passou, rabacalabasi que dequais, de que ele me fosse calabasi candarácia. Deus entra no poço. E lá em cima todo mundo procura. Cadê o pregador? Sumiu. O Jotão que sumiu. Esse rapaz está sumido, hein? Pastor, você sumiu? Sumi não. Eu estava no poço de tratamento. Sumi não. Estava recebendo uma mensagem nova. Sumi não. Estou recebendo um louvor novo. Sumi não. Deus está me dando uma coisa nova. Sumi não. Estou na mão de Deus. Sumi não. Estou guardado. Eu estou protegido por Ele. E na hora certa Ele vai arrancar. Na hora certa Ele vai arrancar você do poço. Deus vai te arrancar desse tempo de crise. Grita o céu na minha boca. Há caminhos que está chegando um tempo novo para você. Recebe essa promessa de Deus, porque eu vi uma corda descendo para você segurar, porque alguém vai te arrastar de dentro do poço. Arabachande calabácia, orabacalabassori candarácia, era malabás. Não é ele que sai, é Deus que entra no poço. E para sair do poço, como é que faz? Quando é Deus que leva para o poço, não dá para pôr uma escada. Porque escada é mecanismo do homem. Não dá para sair no mecanismo do homem. Nos tempos de crise, você sai com quem te colocou. Vou de novo. Você sai com quem te colocou. Você sai com quem te colocou lá. E Deus está dizendo, nesse tempo de poço é só você e eu. É o endereço da clínica de tratamento de Deus. E quando
adianta a gente estar no tratamento de Deus, meu filho, minha filha. Não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta pedir socorro, não adianta chorar. Deus está dizendo, sou eu que estou tratando você, sou eu que estou curando as suas feridas. Eu nunca vi um paciente querer dar ordem para o médico. Toda vez que o paciente senta ou deita na maca do médico, quem manda na medicina é ele. Quem sabe o remédio certo é ele. Quem sabe o tratamento certo é ele. Você não precisa querer ensinar o médico dos médicos. Ele sabe como fazer. Ele sabe o remédio certo. Ele sabe o tamanho da lesão que você sofreu, ele sabe o tamanho da ferida, ele tem um remédio que serve para te cicatrizar, para te curar. Aí ele dá a mensagem, ele sai, ele sobe, o texto diz, do alto do monte. Ele não prega para 2, 3, ele não vai pregar para 15, 20. O texto diz que toda a nação de Israel, eu vou de novo, Deus diz, eu vou tirar do poço para te colocar em evidência. Tu vai pregar para toda a nação de Israel. Eu já estou profetizando já. Quando ele chega no alto do monte, ele libera a profecia. O texto diz, e terminando o Jotão de pregar. Isso aqui mexeu comigo, porque quando ele terminou a profecia, quando ele terminou a mensagem, ele pegou para uma nação inteira. E quando ele terminou de pregar, ele não correu para o YouTube para ver quantos seguidores tinha. Ele não correu para o Instagram para ver quem está seguindo, quantas curtidas. Ele não correu para o Facebook. Quando ele terminou de pregar, o texto diz, ele desceu para o poço de novo. Por quê, pregador? Porque tem gente que Deus tem que tratar na rédea curta, porque prega um tiquinho e já quer se inchar. Deus está dizendo, fica na minha mão, porque na hora certa eu sei aonde te colocar. Ele fica no poço. Aí o texto diz que alguém chega lá no palácio e diz para Abimeleque que os moradores de Siquém estão revoltados. Os moradores de Siquém, mas não foram os mesmos que aplaudiram? Não foi os mesmos que recebeu a propina dele? Não foi os mesmos que barganharam o ministério dele? Você percebeu isso aqui? Que as coisas, quando é feito debaixo de trapaça, as coisas, quando é feita debaixo das barganhas, das mutretas, das negociatas, sempre vai dar errado. Porque os mesmos que aplaudem são os mesmos que perseguem depois. Foi quando Abimeleque parou de entregar, eles levantaram contra o outro. Abimeleque desce para Siquém, os moradores. Se ele mandou matar os irmãos, imagina o que ele faz com os moradores. Quando ele chega lá, o texto diz que ele vai matar, exterminar todos os moradores de Siquém. E alguém disse para ele, aproveita que o seu instinto é de assassino, aproveita que você pode matar, destruir, aproveita que você está na força, na fúria de um assassino. Há um vilarejo aqui perto, chamado Teres. Vamos lá e vamos exterminar os moradores de Pérez. E ele foi para lá, pegou os assassinos e foi para Pérez. Era uma cidadinha pequena, só que eles não perceberam é que o texto diz que no meio da cidade havia uma torre. No meio da cidade havia uma torre, um lugar de refúgio, um esconderijo. E quando a notícia chegou em Pérez que o assassino estava vindo, que Abimeleque estava chegando, a Bíblia diz que todos correram para a torre. Segura isso aqui para dar glória. Todos correram para a torre. Quem estava no boteco largou o litro de 51 e foi para a torre. Quem estava na biqueira largou o cachimbo de crack e foi para a torre. Quem estava no prostíbulo largou o prostíbulo e foi para a torre. E todos correram para a torre. Aí você pergunta, pregador, tem espaço na torre para todo mundo? Tem. Porque a torre aceita todos, mas não aceita tudo.
Eu vou de novo. A torre aceita todos, mas não aceita tudo. Quer dizer que aqui você pode chegar bebendo, fumando, adulterando, mentindo, mas passou da porta para dentro, passou da porta para dentro, é transformação de caráter. E sabe qual é a raiva do diabo? A raiva do diabo é exatamente essa: é ver que tem gente que andava na biqueira, que o cachimbo de crack, escutando rap nas esquinas, enchendo a cara de cachaça, e hoje entrou na torre, fechou a porta e diz: aqui dentro Satanás não pode me achar. E todos entraram, e o texto diz: e fecharam a porta. Eu vou encerrar nessa aqui. Eles fecharam a porta. Então não basta entrar na torre. Sabe qual é o problema? Que tem gente que até entra, mas ainda deixa brecha. Aí fica nessa inconstância. Uma hora quer ficar na torre, outra hora quer ficar na bebida. Uma hora quer ficar na torre, outra hora quer ficar na prostituição. Uma hora quer a torre, outra hora quer a pornografia. Uma hora quer a torre, outra hora quer fretar com a mulher que não é dele. Aí Deus está dizendo: entrou, fecha a porta. Já que entrou, fecha a porta. Ninguém te amou. Já que você veio, fecha a porta. E tem mais. O texto diz: e fecharam a porta e subiu. Já que fechou a porta, já que entrou, então aproveita para sair de baixo. Aproveita para sair de baixo. Rebalabaxande calabácia. Checalamandarácia. E o inimigo chegou na procura na cidade. Todo mundo está na torre. Aí eles falavam: tá escutando na esquina? Aí outro falava: você não percebeu? Lá tem uma torre na cidade chamada Rocha Eterna. Tem uma torre lá na cidade chamada Rocha Eterna. Tá vindo um barulho de lá. Tá cheio de gente lá. Ele diz: então vamos lá para matar. E quando ele chega na torre, diz o texto que Abimeleque bateu contra a porta da torre. Se você não pegar isso aqui, acabou. O texto diz: Abimeleque bateu contra a porta da torre. A raiva do diabo não é contra a torre. A raiva do diabo não é contra as paredes. A raiva de Satanás é contra quem está dentro da torre. Mas eu tenho uma notícia para o inferno: é escutar. Enquanto Cristo for a porta da torre, ele mesmo disse: eu sou a porta. Enquanto ele for a porta, ninguém cai na mão do diabo. Rabachale facá, se candará, se calabácia, lebesse candarás. Ele é a porta, e se ele é a porta, ele aguenta. Se ele é a porta, ele aguenta. Ele suporta o que você não suporta. Bateu contra a porta, mas a porta não abriu. Abimeleque bateu contra as portas, contra a porta da torre, e a porta não abriu, porque a porta suporta. Prova para mim, pregador: coroa na cabeça, porta sendo afligida por fora, cravos nas mãos, porta sendo apertada por fora, cravo nos pés, porta sendo afetada por fora, lança transpassada, porta sendo afetada por fora, chicote nas costas, porta sendo afetada por fora. Mas ele grita: eu aceitei a sofrer, mas eu não abro a porta para o diabo. Quem entrou sobe. Quem entrou sobe. Quem entrou sobe. Rebalaba. Pregador, como é que eu subo? Sobe adorando, sobe dando glória, sobe dando aleluia, sobe liberando língua estranha. Rebalabás, secalamande calabás, rebele comandou, rabachore que neface caracé. O céu te protege, o céu te guarda. Rebalabás. O diabo não vai matar sua família, Satanás não vai destruir o seu casamento, o diabo não vai destruir o seu ministério. O céu te chamou para vencer. Rebalabás. Aí o texto diz: olha o que o texto diz. Uma mulher
sai no alto da torre. Deixa eu te perguntar um negócio. Quem é maior? É quem está em cima ou quem embaixo? Quem está em cima sempre que é maior do que quem está embaixo. A mulher sobe. E tem um Abimeleque socando a porta, dizendo: abre que eu quero entrar. Agora olha o texto. A Bíblia diz que ela pegou uma pedra. Eu vou de novo. Ela pegou uma pedra. Sabe o que ela está dizendo? Nessa guerra não preciso guerrear. A gente não precisa abrir a porta para bater de frente com o diabo. A gente não precisa discutir. A gente não precisa provocar ninguém. A gente não precisa bater boca com ninguém. A gente não precisa de nada. É só largar a pedra. É só largar na mão da eternidade. Oh, Rabashindará. A eternidade responde. Rebalabassori darás e calabás. Aí diz o texto que a pedra caiu sobre o crânio de Abimeleque e fez o quê? Partiu o seu crânio. O que tem na cabeça do homem? Todos os planos e projetos. O que Deus está dizendo é muito sério. Deixa que essa guerra eu resolvo. Eu vou destruir os planos e os projetos do diabo na porta. Eu vou destruir os planos e o diabo, os planos e os projetos do diabo na porta. Eu vou te dar vitória na porta. Eu vou te dar vitória na porta. Só quem está na porta, levante a mão e adore a Deus aí agora, porque depois que a morte vem, a porta abriu. E quando estava o inimigo? Morto, caído lá na porta. E os moradores da torre precisam sair. Mas tem um Abimeleque estirado no chão. Tem um inimigo estirado no chão. Sabe como que eles vão sair da torre? Eles saem da torre pisando por cima. Eles vão. Eu quero te dizer que você vai passar por cima. Esse demônio que quer destruir sua família, você vai passar por cima. Essa pombagira que quer desviar o seu casamento, Deus vai te dar autoridade, você vai passar por cima. Esse tranca-rua que está fechando a porta, eu e você vai passar por cima. Porque Deus nos chamou para ficar em cima. Quem tem visão de cima é mais alto. Rebando, orabás, candarácia. 3 anos durou isso. Morreu Abimeleque, o trono ficou vazio. Se prepare. Deus está limpando o lugar. Se prepare que Deus está limpando o seu ambiente. Deus está limpando o lugar. Você não vai precisar derrubar ninguém do trono. Você não vai precisar derrubar ninguém da cadeira. Você não vai precisar atropelar ninguém. O céu vai limpar o trono para você sentar. E darabá, sori, calabás, candarás. É Deus, meus irmãos, que limpa o trono. É Deus que faz a sua obra. Então, essa mensagem que eu trouxe para te mostrar que quem está escondido em Deus está seguro.